Eu fiquei pensando, assim, o pensamento e a pergunta é: por que situações difíceis, situações desafiadoras, problemas, batalhas, lutas, provações, pressões, perdas, por que isso acontece na vida mesmo de uma pessoa que está buscando a Deus, que está conhecendo a Deus ou que já conhece a Deus? Eu quero falar sobre isso um pouco nessa manhã, mas antes eu preciso te explicar, para você entender, para chegar no ponto que vai explodir para essa palavra, não é? Eu quero que você entenda um pouquinho do coração de Deus. Nós tivemos uma série esse ano, no primeiro semestre, chamado Eclésia, onde nós falamos um pouco da vida, do propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus é que Deus habitasse no nosso meio e que Deus tivesse uma família, amém ou não? Por isso que Deus criou o homem. E Deus, Ele não é um, Deus é três. Por isso que em Gênesis diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus não disse farei ou faço, Ele disse façamos. Porque desde a eternidade Deus é um Deus triuno, Ele é três em um. É Deus Pai, Deus Filho e... Deus Pai, Deus Filho e... Deus Neto, não. Deus Pai, Deus Filho e Deus... Espírito Santo, você tem que saber isso, meu irmão, amém? Então, Deus é um Deus três em um, por isso Ele diz, façamos. Então lá no Jardim do Éden, por que Deus também cria o jardim? Os judeus acreditam, os judeus mais devotos, estudiosos, eles acreditam que Deus criou o Jardim do Éden também para criar uma casa, um lugar de habitação. Para os judeus, eles falam que o Jardim do Éden foi o primeiro templo. Eles falam que o tabernáculo, depois o templo, só precisou acontecer porque o Jardim do Éden porque o homem foi tirado do Éden. Então o Éden é o templo, ou seja, a habitação de Deus. A Bíblia diz em Gênesis, preste atenção nessa introdução, porque depois nós vamos explodir no que eu quero ministrar. Eu estou só contextualizando o que eu quero, aonde eu quero chegar para você. Estou construindo aqui um caminho para facilitar para você. Então, em Gênesis, a palavra de Deus, ela está dizendo que o Deus, Ele caminhava com o homem ali no jardim. Não tinha nada que separava Deus do homem. Deus estava ali no meio, Adão trabalhando, Eva trabalhando, Deus estava ali no meio. Sabe, Deus passeava ali com eles, e você vê que quando vem o pecado separa o homem de Deus. Então o homem é tirado do Éden, e você vê como as coisas vão acontecendo de maneira tão difícil. Mas o propósito eterno de Deus é que Ele quer habitar conosco, Ele quer ter uma vida em comunidade. Deus, Ele assim, na sua essência, Ele é Deus família, Ele quer estar no nosso meio. Por isso que a palavra de Deus sempre aponta que Deus está no meio, onde dois ou três estiver reunido, ali Ele está. Você vê como que tinha ali uma célula celestial, aí agora Deus fala, vamos multiplicar essa célula. Aí Ele cria Adão, cria Eva, e Ele está falando, vamos multiplicar essa célula, cresça, multiplique. Quantos estão entendendo? Então, existe um propósito de Deus eterno, e o propósito de Deus é habitar no homem, e o pecado atrapalha esse negócio. E aí você vê que quando Deus, Ele faz a obra da cruz com Cristo Jesus, você vê que quando a obra da cruz é consumada, Jesus, Ele disse, eu estou indo embora, eu estou no meio de vocês, eu estou indo embora, mas eu vou enviar a vocês um outro de mim, um outro Consolador, é o Espírito Santo de Deus. E agora o Espírito Santo desce, e agora Ele habita no coração, na vida de todo aquele que crê em Jesus. Amém ou não? Tudo bem aí? Então, você vê como que as coisas vão acontecendo assim. 2 Coríntios 6,16, para concluir o que eu estou embasando. 2 Coríntios 6,16, a palavra de Deus diz que o Senhor lhe disse, habitarei com eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso foi uma profecia lá de trás, mas agora está sendo consumada aqui através do Espírito Santo, através de Cristo Jesus e do próprio Deus, que é um Deus onipresente. Amém? Tudo bem aí? Bom, agora o que acontece? De Gênesis ao Apocalipse, Deus sempre quis uma habitação. Só que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Esse lugar é um auditório. Aqui não é o templo no aspecto da habitação de Deus. Mas, você vê que chega em Apocalipse, Deus fala assim, Deus fala sobre a nova Jerusalém.
O lugar que todos que creem verdadeiramente em Jesus vão habitar, vão morar. E quando a Bíblia fala da Nova Jerusalém, a Bíblia agora está falando sobre o lugar de habitação de Deus. Está falando que lá é uma cidade feita de ouro fino, que é uma cidade de pedras preciosas, que tem pérolas. Ele fala, então, o que acontece? Você vê que Deus sempre deseja estar e habitar num lugar santo. Quando foi, num lugar valioso. Quando o templo material era a habitação de Deus, por exemplo, o templo de Salomão, era muito ouro, era muita pedra preciosa. Você vê a construção do templo. Quando você vê o tabernáculo, tinham tecidos de alta qualidade, porque esse Deus excelente está falando, olha, eu quero habitar, mas numa casa excelente. Eu quero habitar numa vida excelente. Então, o que eu quero dizer com isso? E agora sim eu chego ao ápice para a gente dar continuidade a essa palavra. Deus quer habitar no seu coração, mas quando nós recebemos Jesus na nossa vida, Deus quer nos transformar em pessoas de excelência, em pedras preciosas, em pessoas nesse aspecto acima da média, em pessoas que comunicam a glória de Deus nessa terra, em pessoas que brilham a glória de Deus nessa terra. Então, você vê que a palavra de Deus sempre também vem nos comparando com pedras preciosas. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala que eu e você somos como tesouros em vasos de barro, está entendendo, sim ou não? Pedro está falando, olha, ele é a pedra angular, mas vocês são pedras que vão sendo edificadas. E agora lá em Apocalipse, no capítulo 21, a palavra de Deus descreve, e ela fala assim, no versículo 16, olha o que diz aí. Eu queria ter lido isso antes de falar do apóstolo Pedro e Paulo, mas olha só o que diz no versículo 16. A cidade era quadrangular. Não é a igreja quadrangular, não. A cidade era quadrangular. Diga comigo, quadrada. De comprimento e largura iguais. Era quadrada, ok? Tudo bem ou não? Ele mediu a cidade com a vara. Apóstolo João está sob revelação de Deus e está tendo essa visão. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. Eu creio que se você sair do início da cidade de Belo Horizonte, lá na entrada de Nova Lima, você for até o final aqui, por exemplo, nessa região, não vai passar de 20 ou 30 quilômetros. Mas essa cidade tinha 2.200 quilômetros de comprimento e de largura. E agora tem uma novidade, e diz assim, e a altura também eram iguais. Porque essa cidade, ela é numa dimensão que a gente não consegue imaginar, gente. Está num futuro. É uma coisa além do que os nossos olhos veem, além do que os nossos pensamentos conseguem enxergar. Ela tem 2.200 metros de altura, 2.200, 2.000 assim, e eu creio que a minha casa já está separada lá. Amém? Amém ou não? Outro dia eu estava falando com o Felipe, falei, cara, espero que a nossa casa lá na eternidade seja próxima à casa do papai e da mamãe. Aí meu irmão falou assim, filho, mas você está mimado até hoje? Falei, não, né, não, é porque eu tenho certeza que a casa deles é muito boa, é num lugar muito bom, é na zona sul do céu. Né? É no Belvedere Celestial. Mas sabe, ele está dizendo, olha, tem andares, o negócio é alto, é fora da nossa dimensão do que a gente pode imaginar. Aí ele fala assim, essa cidade tem muralhas. E ele mediu a muralha, e aí no versículo 18 diz assim, a muralha era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, diga comigo, ouro puro. Aí no 19 fala os fundamentos dos muros da cidade, ou seja, os fundamentos dos muros da cidade, ela era estruturada, ela era ornamentada em rochas, com toda sorte de pedras preciosas. Aleluia, e ele vai contando as pedras, ele vai falando os tipos de pedras, e aí no versículo 21, ele fala, e as 12 portas da cidade, eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. Imagina o tamanho dessa pérola, não é? E a rua principal da cidade era de ouro puro, por isso que muita gente fala assim, eu vou andar nas ruas de ouro, por isso que os caras das músicas gostam de fazer músicas dizendo, lá no céu tem ruas de ouro e tal, porque está aí, está falando um pouco da Nova Jerusalém. E aí ele fala assim, no versículo 22, não vi templo algum na cidade. Por que ele não viu templo na cidade? Porque agora o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, não é? O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Cordeiro, são o seu templo. Amém?
Então a palavra de Deus está dizendo, meu irmão, que o lugar de habitação de Deus tem que ser tipo esse. Isso daqui é o protótipo do que Deus quer que eu e você sejamos. Hoje, Deus habita na vida de todo aquele que nele crê. E a palavra de Deus está dizendo em Coríntios que nós somos transformados dia a dia, de glória em glória. Hoje nós somos o templo de Deus, então muitas vezes acontecem situações que a gente fica sem entender. Peraí, se eu sou o templo de Deus, por que eu estou passando essa situação difícil? Se eu sou o templo de Deus, a habitação de Deus, se eu creio em Jesus, por que eu sofro esse tipo de pressão? Por quê? O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? E alguns falam que é o diabo. Tem gente que gosta de culpar o diabo por tudo, né, meu irmão? Culpar o diabo por tudo, né? É ou não é? Sim ou não? Né? O irmão chegou na casa do outro irmão, e aí ele falou assim, como é que chama aquela menina que liga a música? Isso, aí o irmão chegou para visitar o outro, aí o outro irmão era mais moderno e falou assim, Alexia, liga a adoração. Aí tudo começou a cantar. Aí o irmão já falou assim, vamos orar, tem um diabo aqui. Tem gente que tudo acha que é o diabo, é sem noção. E agora, meu irmão, se você for assim, você vai ver os carros andando sem motorista, e aí você vai falar, é o diabo, mas não é não, meu irmão, é o Elon Musk, que criou, é ou não é, está entendendo ou não? Tem gente que acha que, sabe, e às vezes vem lutas sobre a nossa vida, e a gente acha que é o diabo, a gente fala, não, isso é o diabo, não é possível, mas não, eu quero mostrar para você que não, sabe por quê? Deus quer nos tornar em pedras preciosas. Deus quer os seus filhos como ouro fino, porque nós somos habitação de Deus. Deus quer nos transformar em pedras preciosas, em diamantes, em ouro, em pérolas. Deus quer nos transformar, amém? Agora a pergunta que eu te faço, e agora eu entro sim direto à palavra, como receber o tratamento de Deus que vai nos tornar pedras preciosas? Como discernir isso? Como entender se é o inimigo, se não é? Como nós vamos receber de coração esse tratamento? Porque meu irmão, se você quiser se tornar em pedras preciosas, em ouro, em diamante, nesse contexto de você como habitação de Deus, uma pessoa excelente, alguém que possa louvar ao Senhor, alguém que possa ser imitado, inspirado, sabe, se você quiser se tornar assim, você precisa aceitar todos os tratamentos de Deus para te levar a esse destino. De Deus, amém? Tudo bem ou não? Vamos lá, primeira coisa que eu quero te dizer, deixe Deus, tem hora que nós temos que deixar Deus não vai forçar, mas deixe Deus usar circunstâncias difíceis na sua vida para a sua transformação. Deixe Deus usar as circunstâncias difíceis para a sua transformação. Vamos pensar no ouro. O que o ouro representa? O ouro ele representa, não é? O ouro representa muitas coisas, alguns falam, ouro é prosperidade, ouro é... mas o ouro de fato, ele representa no contexto de uma vida, aquele que passou pelo fogo, e por causa de ter passado pelo fogo, agora ele tem o seu respectivo valor. Sabe, o ouro, hoje em dia, na maioria das minerações de ouro, o ouro é colocado de uma forma onde o fogo tira suas impurezas. Você pode saber disso com certeza. Um dos testes para ver se o ouro é ouro, né, se aquele ouro é ouro mesmo, é o calor, é submeter ao calor. O ouro, meu irmão, ele é tirado, ele é retirado, não é? Aliás, as impurezas do ouro são retiradas através do fogo. Olha o que o Watchman Nee disse. O Watchman Nee, aquele que, não é, escreveu O Homem Espiritual, não é, esse chinês cheio do Espírito Santo. Ele disse: quanto mais maduro um cristão for, quanto mais maduro a pessoa for, mais ela entende que nada acontece por acaso. Tudo acontece porque Deus tem um propósito, e geralmente o propósito de Deus é nos tornar melhores e aprovados, aleluia. Então vamos lá, primeiro o exemplo de José. Meu irmão, José era o filho favorito, José era o filhinho de ouro, José era o filhinho favorito do seu pai, a Bíblia mostra. E ele ganha aquela capa valiosa, e agora ele tem um sonho, e o sonho de José era simples. Imagina o seu irmão te contando esse sonho, não é fácil ouvir isso não. O sonho de José era assim, que ele teve: olha, um dia eu vou crescer, eu vou ser o cara, e todos os meus 11 irmãos vão se dobrar diante de mim, até meu pai vai precisar de mim. Esse era o sonho que Deus deu para José.
E aí José, muito imaturo, ele vai e conta para os seus irmãos: aqui, vamos fazer um almoço especial hoje, vamos. Traz o salmão, traz o camarão, né? Traz o pedaço de leão, traz alguma coisa, aqui naquela época, né, gente? Traz esses negócios aí, nós vamos comer. Aí chega os 12 irmãos, ele fala: hoje eu tenho um negócio para contar, e tá aquela atmosfera boa. Aí ele começa: eu sonhei, e Deus me mostrou que daqui uns anos, vocês se dobrarão aos meus pés. Como que ficou a atmosfera daquele almoço? Eu acho que o irmão dele falou, o mais velho principalmente deve ter falado: uau, que top. Lógico que não. Começou a dar um embrulho no estômago. Falou: o que esse menino está falando? Já é o mimadinho, é o queridinho do papai, queridinho da mãe. Esse cara passou dos limites. E agora ele ganha aquela túnica, ele tinha uma túnica muito boa, mas ele era muito imaturo. Ele ganha aquele presente especial, porque ele era o filho especial. E ele usava aquela túnica lá no meio dos seus irmãos, numa boa. Parece que ele queria, assim, imaturamente, queria mostrar mesmo que ele era o filho amado. Olha que bom, parece que ele tinha uma autoestima. E ele está ali com a túnica, e aí um dia os irmãos dele se enfureceram. Os irmãos deles falaram: não pode. Ele é insensível às nossas necessidades, ele é insensível ao nosso coração, ele não entende que a gente tem alma, que a gente pensa, que a gente tem emoção. E aí eles pegam e eles fazem uma trama contra José. Talvez você conheça essa história. E eles pegam José, eles sujam aquela capa de sangue, jogam José num buraco, e eles falam para o pai dele que provavelmente ele morreu. E aí José é sequestrado daquele buraco, e ele é levado para o Egito. E o grande ponto aqui é que José, meus irmãos, ele era um homem de Deus. Diga comigo: José era um homem de Deus. Outra coisa, José não era um homem cheio de pecados. Ele era um homem santo. Ele era um jovem santo. Você vê que a vida de José, ele tinha certo temor de Deus. Ele estava assim, mas ele era um menino imaturo. Ele era um menino que tinha um chamado de Deus para a vida dele, para ser governador do Egito e das regiões, porque o Egito se tornou uma potência, um império. É como se ele fosse hoje chamado para ser o presidente, é mais do que isso talvez, mas o presidente dos Estados Unidos. Sabe, ele tinha um propósito grande de Deus na vida dele, mas ele era imaturo, ele era menino, ele era sem noção. Uma das características de uma pessoa imatura é que ela não tem sensibilidade para discernir ambientes. Ela não tem sensibilidade para discernir pessoas a serem honradas, mesas de honra. Então, não é por mal, mas ele era aquele menino assim um pouco mimado, insensível aos seus irmãos, insensível às condições que Deus estava dando para ele. Por exemplo, aquele sonho, provavelmente ele tinha que ter contado para o seu pai, mas ele conta para os seus irmãos assim, como se nada fosse acontecer. Mas você percebe, meu irmão, que esse cara, ele estava sendo chamado por Deus para governar, mas ele não estava, diga comigo, não estava maduro e pronto para governar. Ele não estava. E é como nos dias de hoje, meu irmão. Quando você promove pessoas imaturas, você acaba percebendo que ela vai ter dificuldades para exercer a função, as responsabilidades. E Deus não queria matar José, Deus não queria humilhar José, Deus queria usar José para abençoar toda aquela terra, toda a região. Então José, meu irmão, ele chega lá, e aí você sabe, ele é muito fiel a Deus, ele tem muito temor a Deus, ele está no meio do Egito, ele começa a ser promovido, até que ele chega na casa de Potifar. E aí você sabe que na casa de Potifar tinha aquela mulher de Potifar, safadinha, e aí ela começa a atiçar ele, ela começa a atrapalhar, querer atrapalhar a vida dele. Mas olha que incrível, José, meus irmãos, olha só, ele está passando por tudo aquilo. Ele poderia estar murmurando, ele poderia estar dizendo: Deus me esqueceu. Ele poderia estar dizendo: Deus não é comigo. Ele poderia estar dizendo: agora eu não quero mais esse Deus, o Deus do meu pai é terrível. Ele poderia falar tantas coisas, mas José estava de cabeça erguida, firme com o seu Deus. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que quando aquela Potiféia tentou pegar ele, tentou agarrar ele, tentou abusar dele, sabe o que ela fez? Sabe o que ele fez? Falou assim: como eu poderia ser desleal ao seu marido, meu chefe?
eu jamais poderia ser desleal a Ele, porque Ele me confiou toda a casa, menos a senhora. Eu posso fazer tudo aqui, menos tocar na senhora, então eu vou ser fiel a Ele. Olha o temor que esse menino tinha, olha como ele era um menino de Deus, olha como ele era, entenda, olha como ele está numa situação difícil, ele vem de uma situação difícil, ele está como um escravo, mas ele não está murmurando, ele está firme com o seu Deus, e agora ele termina dizendo a coisa mais bela do mundo, ele fala assim: e ainda mais, eu não poderia pecar contra o meu Deus. Veja, sabe o que é o que eu estou querendo dizer para você? Esse era um homem de Deus, ele tinha temor, ele tinha caráter, ele não era mau segundo Deus, ele era um homem temente a Deus, mas mesmo assim, ele passa tudo aquilo. E agora a situação piora, José agora é preso, ele vai para a prisão, ele fica um tempo preso, injustamente, ele foi preso aparentemente de forma que não deveria, mas Deus estava nisso. Sabe, meus irmãos, Deus está em momentos difíceis que você às vezes acha que é o diabo. Deus pode estar em momentos complicados que você está culpando outras pessoas. Deus está nisso, por quê? Porque Deus tinha que transformar aquele menino num homem. Deus queria ver aquele menino imaturo, apesar de ter temor a Deus, santidade, porque nós temos que dividir as coisas, meus irmãos. Tem muita gente no reino de Deus que é gente boa, que é gente saudável, que é gente que lê a Bíblia, que ora, mas é gente imatura. Vem de um lar disfuncional, ou às vezes não teve, de certa forma, algum tipo de educação que o formasse resistente ou resiliente. Mas são pessoas maravilhosas, cheias de temor. José era maravilhoso, cheio de temor. Eu mesmo gostaria muito de ter um funcionário como José. Misericórdia, mas se eu fosse Potifar, mas não, graças a Deus eu sou. Mas sabe, eu queria, graças a Deus, né? Ainda mais pela mulher que ele tinha. Mas sabe, se eu fosse Potifar, eu queria ter um funcionário como José. José era maravilhoso, José era gente fina, José tinha caráter de Jesus. Mas mesmo assim, José, Deus permite, ou Deus faz situações onde ele precisava amadurecer. Deus queria, meu irmão, preparar José. Diga comigo, preparar. Sabe o que acontece? Deus quer preparar você para as coisas grandes, para as coisas maiores, mas no processo de preparação de Deus, Ele vai permitir situações para não só te provar, mas para te aprovar. Você não pode achar que é o inimigo, é um erro. Se esse cara achasse que era o inimigo, ele estava perdido. Se ele começasse a ficar com raiva das pessoas, paralisaria o plano. Mas não, ele está firme com Deus, ele está naquela prisão agradecendo a Deus, ele sabia que Deus estava naquilo. Meu irmão, Deus estava permitindo tudo aquilo, para colocar José preparado naquela posição de influência. Ele não estava anteriormente preparado para governar. Em outras palavras, José era um ouro escondido. Ele era um ouro, mas em vasos de barro. Ele era um ouro fino, um ouro puro, mas ele precisava ser lapidado. E agora, você vê que José sai da prisão. E aquele homem que sai da prisão, ele entra na prisão menino, mas ele sai da prisão homem. Você vê como a história muda. José é um antes da prisão, é outro depois da prisão. Ele tem o mesmo temor a Deus, mas ele tem outra maturidade. Ele tem a mesma santificação, mas ele tem outro potencial. Agora parece que José está preparado para governar a maior nação da terra naquela circunstância. Agora José tinha se tratado por Deus. Meus irmãos, às vezes perdas temporárias Deus usa para tratar a nossa vida, porque Deus quer transformar você em uma pedra preciosa. Às vezes isso acontece através das dores, às vezes isso acontece através de um processo de Deus. Eu mesmo me lembro quando meu pai teve câncer em 2012, não é? Eu, pela graça de Deus, trabalhando numa multinacional, dando aula numa universidade à noite, eu assumi essa igreja, não sei como, mas eu nunca amadureci tanto. Foram os 3 anos da minha vida que eu mais amadureci ministerialmente, como homem, como marido, como pessoa. Por quê? Porque eu estava no meio de uma batalha, eu estava no meio de algo, que eu vou falar até daqui a pouco, de uma pressão muito grande. E aí, através dessa pressão muito grande, se você responder corretamente às pressões, se você der as respostas corretas nos momentos de pressões, Deus vai tirar de você um ouro, um diamante.
E é isso que acontece, sabe? José está sendo transformado naquele cara preparado para governar o Egito. Agora José está lapidado. Agora meu irmão José, ele não é só um cara de bom caráter, ele tem temor a Deus. Não só isso, mas ele tem maturidade, ele é perdoador. Agora ele sabe encarar os seus irmãos com sensibilidade. Você vê como que José era insensível antes, e agora ele é sensível às necessidades dos seus irmãos, porque uma das características de pessoas imaturas é que elas são insensíveis aos outros, elas são muito sensíveis a elas. Por isso que hipersensibilidade é uma característica de gente imatura. Então, ele não é mais hipersensível, ele não é sensível por si mesmo, ele não é insensível mais com as pessoas, agora ele tem sensibilidade. Assim que ele vira o governador do Egito, ele manda chamar os seus irmãos, e ele age com graça na vida deles. Veja, agora José é alguém reflexivo, antes ele era impulsivo. Deus deu o sonho de manhã, ele marca o almoço naquele dia, e ele já conta para todo mundo. Mas agora, dentro da prisão, ele aprende que um sonho só poderia ser dado no momento certo. Ele já tinha a revelação do sonho que ia libertar a sua vida daquele lugar, mas agora ele se torna tão sensível que ele está dentro daquela prisão, e ele vê o padeiro e o copeiro chorando. Padeiro e o copeiro chorando, eles estão brigando, eles estão chorando, porque um dos dois tinha cometido crime, mas não eram os dois. E agora ele sensivelmente, veja como agora ele é um homem maduro, sensível. Ele chega na prisão, e ele fala para o copeiro e para o padeiro: o que está pegando? Deixa eu te ajudar, deixa eu servir vocês. Aí o copeiro fala que foi o padeiro fala que foi o copeiro, aí tem aquela história toda, mas agora ele está com revelação afiada. Ele está usando as palavras de Deus no momento certo. Ele não vomita as palavras, ele ministra as palavras. Ele é diferente. Ele agora está maduro, a prisão amadurece esse cara. Ele está agora um homem quase preparado para ser o governador do Egito. Agora José é prudente, meu irmão. Ele é amoroso, ele é honroso com o pai. Enfim, eu poderia falar muitas coisas, mas o que eu quero dizer, meu irmão, é que às vezes você está enfrentando uma luta muito grande. Essa luta não tem a ver com uma desobediência, porque aí é outra coisa. Essa luta não tem a ver com uma brecha que você deu para o diabo. Não, essa luta, você percebe que ela não tem muito sentido racional. Eu quero dizer para você, certamente essa luta é porque Deus está transformando você em uma poderosa pedra preciosa. Deus está te transformando. Você precisa entender, sabe, não tem a ver com desobediência, mas tem a ver com algo que Deus talvez quer fazer dentro de você. E muitas vezes nós não achamos que as coisas difíceis que acontecem conosco têm a ver com Deus, mas tem a ver com Deus. Você vê que Deus coloca essa situação, está dentro da soberania de Deus para transformar aquele menino num homem. Então vão acontecer coisas na sua vida, se você sair daqui nessa manhã dizendo: Deus me transforma em uma pedra preciosa, em alguém mais maduro. Vão acontecer coisas na sua vida, meu irmão, mas que vai ser para o seu bem. São lutas que acontecem para o seu bem, são situações difíceis que acontecem para te promover. Então, ao invés de murmurar e reclamar, você glorifica a Deus. Ao invés de ficar ofendido, amargurado, culpando outras pessoas, você fala: Deus é comigo mesmo. Sabe uma coisa muito importante de alguém que quer ser moldado por Deus, que quer ser transformado numa pedra preciosa? É que essa pessoa, ela fala assim: Senhor Deus. Ela não fala assim: Senhor Deus, por que comigo? Senhor Deus, tem um monte aí para você jogar, essa praga caiu na minha cabeça. Já basta os cabelos caídos. Mas sabe, uma postura de uma pessoa que está entendendo o processo de Deus, é que ela fala assim: Senhor Deus, obrigado por essa situação difícil, mas me ajuda a sair dela aprovado. Senhor Deus, obrigado por essa situação difícil, mas Deus, por favor, me ajuda a entender o que o Senhor está querendo me ensinar. Qual é a matéria que eu tenho que ser aprovado? Qual área da minha vida que o Senhor quer transformar em uma área acima da média? O que está acontecendo? Qual é a coisa que eu não estou entendendo, que eu sou medíocre, mas o Senhor quer me transformar em excelente? Sabe, a pessoa humilde, ela fala: Senhor, por favor, me ajuda a entender, me ajuda a passar aprovado. Senhor, eis-me aqui, aperfeiçoa o meu caráter, me ajuda a amadurecer. Usa pessoas mais maduras que eu para me cutucar, para mexer comigo, porque eu quero ser ouro fino. Eu não vou ser latão, bronze, não. Eu vou ser ouro fino, vou ser uma pedra preciosa. Eu não vou ser mais um tijolo, uma pedra bruta. Eu vou ser uma pedra de muito valor, amém? E às vezes, meu irmão, a pessoa fica pegada a um pensamento muito rígido.
A pessoa fica pegada a achar que só focada no... Não, foca no que Deus quer fazer. Está acontecendo algo com você, você está na prisão, no bom sentido, você está naquele buraco que José esteve, mas é porque Deus está querendo te transformar num grande líder, numa grande esposa, num grande marido, numa grande profissional, em um pai tremendo, em uma pessoa poderosa. Deus quer te transformar num poderoso empresário, num poderoso gerente, eu não sei, mas Deus está fazendo algo, e você precisa olhar as circunstâncias com outros olhos. Com outros olhos, não deixe o orgulho corroer, sabe? O orgulho, meu irmão, é muito sutil, né? Você tem que tomar cuidado. Então, meus irmãos, tem circunstâncias nas nossas vidas que nós temos que deixar Deus tratar. Nós temos que ser humildes e não vitimistas. Humilde. O vitimista fica lá, vai ser vítima até o fim, mas o humilde, ele fala: Senhor, eu sei que é comigo, trata comigo, pode tratar o que o Senhor quer tratar, usa pessoas, usa circunstâncias, sabe? Deus usou Potifar para tratar o cara, Potifar mandou ele para a prisão, Deus usou os seus irmãos para tratar ele, Deus está usando pessoas para nos tratar, meus irmãos, mas é por quê? Porque Deus quer você como um ouro fino, Deus não quer você medíocre, mas Deus te quer uma pessoa de muito valor, amém? Então, para sermos transformados em pedras preciosas, nós temos que aprender mais sobre humilhação do que sobre exaltação. É muito fora da curva o que eu estou falando. Você não vai ouvir isso numa imersão de coach. Mas eu quero te dizer que o apóstolo Pedro, uma das colunas da igreja, cheio do Espírito Santo, é o próprio Deus falando. Ele disse em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 5 e 6, o apóstolo Pedro está dizendo: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, Deus se opõe a quem se impõe, mas concede graça aos humildes. Agora o 6 é poderoso, ele conclui, ele fala: portanto, agora é o apóstolo Pedro maduro, não é aquele Pedro duvidoso lá do início, aquele Pedro instável, agora é Pedro rocha, agora é o Pedro aprovado, agora é o Pedro pouco antes dele morrer na cruz de cabeça para baixo, dar a vida por Jesus, agora é o grande apóstolo Pedro, aquele que passou a porta do templo Formosa e o seu olhar curou aquele mendigo, agora é o apóstolo Pedro que a sombra está curando, agora é esse cara, maduro, cheio de Deus, mas olha o que ele diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Ele os exalte. Amém ou não? José estava lá: Senhor, eu me humilho debaixo das suas mãos. Senhor, eu não fiz nada para estar nessa prisão, mas o Senhor permitiu. Senhor, eu não fiz nada para estar nesse buraco. Aliás, eu fui meio imaturo, mas o Senhor conhece meu coração. Senhor, olha, faz comigo o que o Senhor quiser, porque eu sei que se eu me humilhar debaixo das suas mãos, mesmo dentro dessa prisão, daqui uns dias o Senhor vai me exaltar, mesmo que seja dentro do Egito. Mesmo dentro do Egito. Amém? Eu falei do ouro, mas lembra, tem as pérolas. As pérolas é mais fácil. R$200 uma pérola, pequena. Aquela pulseirinha da Biju, que você comprou por R$100 achando que é pérola, não é pérola. É só uma bolinha imitação. Porque uma pérola, uma pulseira de pérola, eu olhei na internet, custa R$7.000. Quer uma? A pulseirinha de pérola, você quer uma? Cadê as meninas? Quer? Vira para ele aí do lado e fala: eu quero. Não é comigo não, gente. Eu já tenho uma pérola lá para alimentar. Mas sabe de uma coisa? Uma pulseira de pérolas verdadeiras é no mínimo R$5.000, R$6.000. Porque uma pérola pequenininha, ela custa R$200. Existem pérolas maiores que custam até R$7.000. E você vê como a Bíblia diz que Deus quer nos transformar em ouro. Deus quer nos transformar também em pérolas. Deixa eu chamar o meu amigo aqui. Vem aqui, carioca. Vamos aplaudir Jesus por esse ator. Vem aqui. Você sobe aqui. Da Light TV. Vem aqui, carioca. Esse é o mineiro mais carioca que eu conheço.
Ele está crescendo muito na festa daqui, viu? Deus fez um milagre na vida dele. Pode resumir aqui? Chegou aqui na igreja, né? Perdidão. Agora foi encontrado por Jesus. Casou, né? Casou. Aleluia. Ficava enrolando, né? Mas com Jesus não tem enrolação, não. É, ela sei, viu? Para. Mas glória a Deus por isso. Está aqui o Carioca. Mas eu vou só pedir para ele aqui. Eu não ensaiei, não. Mas eu falei, cara, você se importa de você fazer o teatro da Light TV comigo? Ele falou assim, não. Tá. Mas você é a pérola, tá? O que acontece com a pérola? Como funciona o processo de transformação de uma pérola? Você sabe que a pérola, fica aí, que você vai ser uma pérola, mas você ainda não é não. Ó, você sabe que o processo de transformação de uma pérola, meus irmãos, você sabe que a pérola está dentro do quê? De uma ostra. Você já comeu ostra na praia? Não, não come mesmo não, aquele trem é horrível. Tem gente que fica com aquele negócio, come 12 ostras, nem sabe, a ostra já foi tirada do mar 25 dias, que dá muito perigo, viu? Tem muita infecção no estômago. Aí quebra aquela ostrinha e come aquele bicho meio vivo, meio morto, meio gosmento. Ô, trem gostoso, né? Você é do Rio, né? E aí, você come ostra? Nem no Rio das Ostras? Tá bom. Mas enfim, a pérola fica dentro daquela coisa da ostra. Todo mundo sabe disso? Coisinha da ostra, a pérola lá. E pérola, gente, tem valor. Tem mergulhadores que vivem de pérolas. Eles ficam 7 dias, 8 dias para achar uma pérola. Quando acha, eles celebram. Achei uma pérola, 5 pérolas. Depende, mas ele acha. Então, olha o que acontece. Agora, sabe como que é transformada a ostra em pedra? A ostrinha lá, como que se torna pérola? Deixa eu te contar como que ela se torna pérola. Ela se torna assim, ó, na vida real, tá? Vida real. Você é o que vai virar pérola, tá? Aí você está lá dentro da ostra, fica dentro da ostra. É, isso. Aí como que... a ostra é o seguinte, aí vem um corpo estranho, fica aí, você está na ostra, para de me olhar, você está quietinho. Aí vem um corpo estranho, aí ele começa. Você não vai fazer nada não? Aí. Isso é a vida real, gente. Aí o corpo estranho vem e... É assim que acontece. Mas como que acontece mais ainda, para te explicar melhor? A ostra, ela libera, à medida que vem o corpo estranho, é que eu quero lembrar o nome, eu esqueci o nome, eu escrevi aqui, que o nome é meio difícil. Mas a ostra, ela vai liberando um líquido, que sai ali, lembrei, madrepérola. Aí, o corpo estranho vem, aí a ostra começa a liberar a madrepérola. Vai, libera. Madrepérola. Isso, Carioca, você é muito bom de ser pérola. Aí vai liberando o quê? A madrepérola, tá vendo? A madrepérola está sendo liberada. Aí o corpo estranho vai entrando, não é nem tanto, né? Mas o corpo estranho vai ficando assim, isso. Aí vai pegando o corpo, calma. Aí vai pegando o corpo estranho, é isso que é o problema de não ensaiar, né? Aí vai pegando o corpo estranho assim, ó. O corpo estranho, e agora, meu irmão, aquela madrepérola, que aquele líquido vai pegando o que está irritando ele, o que está provocando ele, o que fica atrapalhando ele, e aqueles anticorpos chamados madrepérola vão transformando aquelas impurezas, vão transformando o corpo estranho agora numa pérola. Amém? Aprendeu? Obrigado, Carioca. Pode aplaudir, mas deixa eu te explicar. É só o primeiro episódio. Aqui é igual Netflix, tem mais um episódio, viu, Carioca? Te contratei para todo dia. Mas olha só, esses anticorpos, eles são aquele líquido que é liberado, a madrepérola, e aí esse líquido vai transformando o problema, aquilo que era um corpo estranho, que era um problema, vai sendo transformado em quê? Em algo de muito... A pérola, a pedrinha lá, a areia, o corpo estranho, só se transforma numa pérola, meu irmão, se ele for coberto com esse líquido. Sabe o que é esse líquido na vida real? Vamos pensar o seguinte, na vida real, você está lá na célula, toda célula, de vez em quando aparece um corpo estranho. Ou eu estou errado? Às vezes o corpo estranho tem sido sua esposa. Corpo estranho, tem mulher que é igual um corpo estranho, fala, caramba, velho, poxa, eu fui jogar futebol, cheguei meia hora atrasada, ela falou na minha cabeça 45 minutos. Você sabe como é que funciona, né? O cara sai para jogar futebol, o futebol é de 9 às 10. A esposa, ela cria na cabeça dela uma ideia que o marido vai chegar às 10h15. Mas homem, quando junta com outros homens, eles ficam tudo bobo.
Fica boa, eles ficam rindo de coisa nada a ver. É assim ou não é? Porque a gente é alegre, cara. A gente é alegre, mulher é tudo sério, a gente é alegre. Aí conta aquela piada sem graça, os caras... É ou não é? Homem é assim, homem xinga o outro começa a rir. Mulher que se xinga uma outra, a outra chora e nunca mais olha na cara. Homem não, fala assim, seu careca, vai ficar carecão, cara. Aí o outro vira e fala, essa barriga de gorda aí. Homem é assim, gente. Homem é engraçado, eles se entendem na frustração. Agora a mulher não, mulher olha para a outra, você foi na cabeleireira? A outra, fui, você viu? Aí ela vi que estava fechado. Aí nunca mais quer olhar na cara da outra. Então, a esposa, ela cria a ideia de que o homem vai jogar futebol e vai apitar o jogo, vai sair correndo e chegar em casa. Mas isso acontece? Só em pau mandado. Homem normal não faz isso. Homem normal acaba o futebol, ele sabe da pressão da casa, mas ele vai conversar, ele vai abraçar. É ou não é? Sim ou não? É igual um homem que vai pescar. Ele foi pescar. Ele já sabe, eu vou voltar 3 horas. Mas começa a dar peixe. Começa a dar peixe. O que ele faz? Não volta. Ele fica pescando. Fica pescando até 9 da noite. Mas sabe, aí o homem chega em casa, aí o homem chegou em casa e falou assim, pastor, eu cheguei em casa do futebol 1 hora depois, e minha mulher estava histórica. Aí eu falei, histérica? Ele, não, pastor, histórica. Eu falei, não, só histérica. Pastor, histérica também, mas histórica. Eu falei, como assim? Ela começou a trazer de volta todas as vezes que eu cheguei atrasado. Até 2001. O que isso tem a ver mesmo? Nem sei mais. Lembrei, o corpo estranho. Perdão as mulheres. Mas assim, às vezes o corpo estranho é seu marido. Aquele ogro. Que de repente parece que foi bipolar. Tava tudo bem ontem, hoje ele... Tá bom, lava lá pra mim. Faz pra mim. Vai pro quarto, fecha a porta e fica lá naquela depressão de homem. Homem, quando fica em depressão, fica no quarto, olhando pra parede. Ou vai pra televisão, fica passando o canal. Né? Então assim, às vezes o corpo estranho está dentro da sua casa. Mas sabe o que eu quero dizer? O corpo estranho é aquilo que Deus permite para te irritar. Às vezes seu chefe. Corpo estranho. Às vezes é seu estagiário. Às vezes é seu funcionário. Às vezes é o vizinho, aquele vizinho, que 3 horas da manhã, a cama dele começa a fazer um barulho estranho. E você fala, diminui. Ou às vezes o filho do vizinho ganhou a Velotrol. Aconteceu isso uma vez. O vizinho bateu lá na casa da minha mãe e falou assim, por favor, tira o Velotrol dos meninos do seu filho. Era o Felipe, né? Era os meninos do Felipe, né? Tira o Velotrol deles que a gente não aguenta mais. Aí minha mãe proibiu o Velotrol de noite. Falou, Velotrol só de 10 às 5 da tarde. Porque incomodava o vizinho. É aquela irritação. Sabe aquela pessoa que te irrita? Mas sabe, presta atenção. Deus levanta pessoas assim para aprovar o seu coração. Sabe por quê? Sabe o que é esse líquido? É o amor ágape. Sabe o que é o amor ágape? É o amor que todo mundo que crê em Jesus recebe. Esse amor para lidar com pessoas difíceis, para lidar com pessoas opressas, para lidar com pessoas irritantes, para lidar com pessoas assim, que temporariamente, amém? Mas elas estão ofendidas. É esse amor que você vai ajustando, vai ajudando. É um amor que vem de Deus, meu irmão. Se você quiser ser transformado numa pérola, libere o amor ágape. Libere o amor ágape sobre as pessoas, amém? Libere o amor ágape, sabe, você vai liberando esse amor e ele vai transformando o seu coração, sabe, às vezes você vai ver situações irritantes com seus funcionários, com seu patrão, com pessoas da sua sala de aula, tem gente irritante no mundo inteiro, às vezes você é o irritante do mundo, mas eu quero te dizer, deixa Deus usar os irritantes para te transformar numa pérola preciosa, para você ser maduro, para você ser transformado naquela casa de Deus, naquela pessoa que sabe lidar com oposições, que sabe lidar com os xiitas e com os chatos, que sabe lidar com as pessoas diferentes. Meu irmão, preste atenção, Deus nunca, diga comigo, Deus nunca desperdiça oportunidades para me transformar em uma pérola preciosa.
Não é pedra preciosa, é melhor, é pérola preciosa. Amém? Deus usa essas situações para nos provar, para provar a nossa fé, para nos fazer aprender do amor ágape e para nos transformar nessa pérola de grande valor. Amém? Quais as áreas da sua vida você precisa lançar esse amor ágape, esse líquido? Quais os relacionamentos irritantes da sua vida você precisa transformá-los com amor ágape? Sabe o que acontece? O amor ágape, eu esqueci de fazer, Carioca, depois eu faço. Mas o amor ágape, ele vai transformando aquela situação difícil agora numa pérola. E depois que você joga o amor ágape, aquela situação que era irritante agora se torna uma situação de poder na sua vida. De poder na sua vida. Amém? Se torna situações de poder. Eu já me tornei um dos melhores amigos aos profissionais mais desafiadores da empresa que eu trabalhei. Teve um profissional que falou assim: só você que me avalia bem, ninguém está me avaliando bem. Aí eu parei e falei: será que eu estou avaliando ele errado? Mas depois eu lembrei que no começo eu avaliava ele muito mal, mas eu fui jogando amor ágape, porque a verdade sem o amor não adianta. Jesus, ele diz: cresçamos em falar a verdade em amor. Existem dois tipos de heresia, meu irmão. Existe a heresia das pessoas só do amor, que não querem a verdade, querem só amor, sabe? A Bíblia, o que a Bíblia diz que é pecado, meu irmão, é pecado. A Bíblia não tem que ser atualizada, ela já é atualizada. A Bíblia não pode ser atualizada. Como que você vai atualizar uma verdade absoluta? Como que atualiza uma verdade eterna? Nunca se atualizará, porque ela já é a verdade, amém? A Bíblia é a verdade. Esses hereges que estão falando aí, tem que atualizar a Bíblia, tem que atualizar a sua língua, tem que atualizar nada não. A Bíblia já é a verdade por si só, ela é uma verdade absoluta. O que é pecado, pronto, amém? Agora preste atenção, existe a turminha do amor, que só quer o amor. Mas a Bíblia diz: cresçamos na palavra da verdade em amor. Porque aí no versículo 15 fala isso de Efésios 4 versículo 15 fala isso, mas no versículo 14 fala: para que não sejamos levados com as ondas. Hoje em dia tem muitas ondas doutrinárias, falsas, ondas não, sabe, a onda não sei do que, a onda não sei, não, a palavra de Deus é uma verdade absoluta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela sempre libertou, ela liberta e ela vai libertar até o fim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a turminha do amor fala assim: tudo é o amor é verdade, tem que ser o amor. Mas o amor tem que estar junto com a verdade. Agora tem a turminha só da verdade, tá nem aí com o amor. Eu falo mesmo, tem que falar, tem que engolir. Aí a turminha da verdade, só quer a verdade, né? Eu destruo mesmo, eu não sou nem... são os legalistas. Aí é o outro problema. Porque quando nós não falamos a verdade em amor, a verdade não tem o seu poder. Nós anulamos o poder da verdade, num certo sentido, não da verdade em si, mas da verdade ministrada, porque se nós ministrarmos a verdade sem amor, nós estamos até pecando de certa forma. Você vê como Jesus ministra a verdade, mas Ele ama. Sempre a verdade em amor. Olha, aonde estão os teus acusadores? Olha, você pecou, mas eu estou te livrando. Mas Jesus disse: agora é a verdade. Jesus falou: eu estou em amor, mas agora é a verdade. Ele disse para a mulher adúltera: vai, não peques mais. Ele está sempre lidando com a verdade e amor. Com Pedro, mesma coisa. Ele fala: afasta de mim, Satanás. Mas depois ele explica. Ele não vai deixar só a verdade lá. Entendeu? Então, beleza. Agora eu vou para o último. Deixa eu terminar aqui. Eu falei do ouro, das pérolas, e agora eu quero falar, porque também tem as pedras preciosas. Preste atenção. Todo cristão de verdade, preste atenção, que isso é importante. Talvez você está nessa rota entrando nela, mas todo cristão de verdade deseja crescer espiritualmente e em todas as áreas da sua vida. A vida é uma só. Nós somos corpo, alma e espírito. Me estranha um cristão que fala assim: eu só quero crescer na palavra e na oração, mas em nada. Aí ele está achando que está crescendo, mas ele é um péssimo marido, um péssimo filho, um péssimo pai, um péssimo funcionário, ele é um péssimo tudo. Mas ele está falando: não, eu estou bem com Deus, isso que importa. Não, a nossa vida é um todo, amém ou não? Tá aí? Então todo cristão de verdade, ele deseja crescer espiritualmente e em todas as áreas da sua vida. Qual a área da sua vida que você está meio sem querer crescer? Talvez hoje Deus pode te ajudar, mas vamos lá. Agora, antes da gente crescer e ser usado poderosamente, vamos lembrar de José. Está comigo aí no José? Antes de crescermos e sermos usados poderosamente,
Deus quer que cresçamos interiormente. O crescimento exterior sem o crescimento interior é um perigo. E esse crescimento interior, nós estamos falando, por exemplo, de quê? De saber crescer diante das situações difíceis. E a última coisa que eu quero falar dessas pedras preciosas, eu decidi falar rapidamente sobre o diamante. Tem tudo a ver com as escrituras, sabe por quê? O diamante, meu irmão, é uma das pedras, se não a mais dúctil, a mais dura. E o diamante, os principais diamantes são encontrados quilômetros no fundo da terra. Por quê? Porque eles aguentam a pressão. Dizem que os melhores diamantes estão a 150 quilômetros abaixo do nível da terra. Que loucura! Com 2 quilômetros você encontra muito ouro, com 10, com 15, mas os diamantes estão mais embaixo. Porque os diamantes, eles são aquele metal, aquela pedra preciosa, que foi transformada através da pressão. Aí eu procurei saber, eu lembrei um pouco da época da química. Você sabia que o diamante de hoje é o grafite de ontem? Diamante vem do grafite. Olha que loucura. Agora você passa no Enem. Depois de um culto como esse, 10 em química. Mas o diamante, meu irmão, é uma pedra preciosa. E ele é uma pedra preciosa porque ele sofreu pressão e aguentou. Sabe, existem pressões que Deus quer para a nossa vida. A gente não pode fugir das pressões, meu irmão. Imaturo será o que foge das pressões. Eu não estou falando que você tem que correr atrás das pressões, porque elas já virão. Mas quando elas vêm, você recebe com alegria. Sabe, porque a pressão vai transformar você de uma pedra comum a um poderoso diamante. Então a terceira e última circunstância difícil que te aprova para ser uma pedra preciosa, meu irmão, é aprender a sofrer pressão. Sabe, às vezes você está sentindo muito, mas a pressão, ela está vindo para te transformar. Vem aqui, carioca, para a gente terminar essa história. Episódio final. Último episódio da série Pedras Preciosas Cariocas. Muito bem, então agora você não é pérola mais não, você é o diamante. Brincando. Aqui está o grafite. Faz assim, ó. Isso. Isso. Eu sou o grafite 07, você é o 05. Faz assim. Faz. Vai, cara, fininho, 05, isso. Junta a perna. Isso, ele era o grafite, só para ilustrar, tá, gente? Que o grafite verdadeiro é uma pedra. Mas vamos lá. Aí, o que vem sobre ele? O que vem sobre ele? Pressão. Aí veio a pressão sobre ele. Ô, velho, mas você é o grafite, entendeu? Mas você vai virar o diamante. Vai lá. Isso. Vai fazer, vai. Sai. Não, tô zoando. Não, brincadeira. Vai, encolhe aí, cara. Vai, pressão. 95 quilos em cima, toneladas, pressão. Quem mais quer vir aqui? Vamos subir aqui. Quem pesa mais de 150? Não. Aí pressão, tomou pressão. Agora o que o grafite é? Diamante. Amém? Obrigado, diamante. Obrigado, cara. Sabe o que eu quero dizer para finalizar essa palavra, meu irmão? Deus quer te transformar numa poderosa pedra preciosa. Mas eu e você precisamos aceitar, entender as situações difíceis. Eu não estou dizendo situações que, por favor, eu repito isso. Eu falei no início, no meio, eu quero falar no fim. Não estou dizendo de situações causadas por desobediências. Essas daí nós precisamos de arrependimento. Eu não estou dizendo situações causadas por quebra de princípio, volta aos princípios, meus irmãos. Mas existem situações na nossa vida que virão permitidas por Deus, porque Deus quer nos tirar de um nível médio e nos colocar a um novo nível. Deus quer fazer do seu povo um povo que é como pedras preciosas, um povo que é como ouro fino, um povo que é como um diamante, um povo que é como pérolas preciosas.
pérolas de grande valor. Então, aceite as situações difíceis. Como então nós somos tratados por Deus? Aceitando as situações difíceis, aceitando as pressões que Deus manda, aceitando as provações que Deus manda, e aceitando também as incomodações, as irritações que Deus manda, porque Deus manda isso para nos abençoar, amém? Deus manda para te abençoar. Sabe, o seu marido, a sua esposa, não é um problema de Deus não na sua vida, é um instrumento de Deus na sua vida. Sou eu no trânsito, estou lá no trânsito, aí assim, no trânsito, assim, tem hora que é difícil, né? Eu não aguento gente devagar. Ontem o Emerson viajou comigo, ele gostou demais, foi assim, né? Aí, gente muito devagar, meu irmão. Aí eu vou, dou um farolzinho, o cara não sai, dou 2 farolzinhos, o cara não sai. Aí eu passo pela direita e solto aquela palavra de bênção. Aí eu falo, meu irmão, Deus tenha misericórdia da sua vida, e passo. Aí beleza. Aí quando eu estou com a Dani, meu irmão, eu já estou mais esperto. Por quê? Porque eu faço uma besteira carnal no trânsito, sabe como a esposa é assim, o cara te corta, não sei se só eu que sou assim, ou alguns homens são assim, o cara te corta pela direita assim, aí você fala assim, aí lá no seu coração você fica, vou passar ele também, ali na curva eu pego esse cara, sem que, aí eu dou uma aceleradinha, a Dani agora ela está esperta, ela fala, você está indo atrás dele, né? Aí eu falo, não, é que eu estou atrasado. Aí eu passo ele, dou uma olhadinha e continuo. Aí ela, eu vi. Então assim, aí agora é assim, ó. Aí ela fala assim, antes ela falava assim, você vai virar à direita. Aí eu falava, fica quieta. Aí agora ela fala assim, meu amor, você não vai virar à direita? Aí eu falo, vou. Ela, mas você está na pista do meio. Agora ela é sábia, aprendeu. Ela faz perguntas. Mulher sábia pergunta mais do que dá ordem. Porque o homem não gosta de mulher ficando dando ordem. Aí, agora ela não dá ordem, ela dá perguntas. Amor, o que você acha de lavar a louça para mim hoje? Claro, meu amor, agora. Mas antes ela falava, amor, lava essa louça aí para mim. Eu falava, lá você. Então mulher sábia não fica dando ordem, mulher sábia faz perguntas. Bom, mas deixa para lá, isso é só uma técnica. Mas eu estava falando, aí o trânsito agora, aí eu vou lá no trânsito, estou lá no trânsito. Aí agora ela fala, bem, amor. Aí eu falo, tá bom, meu amor, aí eu já dou aquela acalmada. Aí quando ela vê que eu não acalmei, ela fala, pastor, Mateus. Aí eu, Bom, mas eu quero dizer para você que essas irritações são para moldar a sua vida. Vamos ficar de pé no nosso lugar, louvado seja Deus por essa manhã.